Fala pessoal, eu quero fazer com vocês aqui um fluxograma para vocês entenderem como que cada rendimento se encaixa no mundo, assim, como que quando que cada um deles se ramifica, tá? Para ficar bem claro isso. Então, os tipos de investimento que existem são basicamente dois, tá? Ou você está investindo na renda fixa ou você está investindo na renda variável. Se você está investindo na renda fixa, você tem dois produtos principais. Ou o produto é fixado antes ou ele é fixado depois, atrelado a algum índice. Então existem os pré-fixados e os pós-fixados. Só que os pós-fixados, eles se ramificam em dois, porque existem duas coisas que podem ser atrelados ao índice. Então, ou você é atrelado ao índice da inflação, ou você é atrelado ao índice CDI e Selic. Tá? Então, eu gosto de falar que a renda fixada ela se divide em três: o pré-fixado, o atrelado à inflação e o atrelado ao CDI. Entendeu? É essa a ideia. Na verdade, são dois, só como o pós-fixado se divide em outros dois, eu gosto de falar os três direto para a gente já simplificar. Então, você tem três tipos principais não, só três tipos de produtos de renda fixa: ou é pré, ou é atrelado à inflação, ou é atrelado ao CDI. Então, todo produto de renda fixa vai se encaixar em algum desses. Como que você percebe que você está falando de cada um deles? O pré-fixado ele tem um número plano de rentabilidade, então ele vai ter 7,5, 10, 8, essa é a rentabilidade anual. Se ele for atrelado à inflação, você vai ver na descrição dele que a rentabilidade dele é um número fixo mais IPCA, então vai estar escrito 4,5 mais IPCA, 5 mais IPCA. É assim que você descobre que é IPCA. E se for atrelado ao CDI, o valor que ele ganha é uma porcentagem do CDI. E recentemente eu vi uns produtos novos que é CDI mais alguma coisa. Mas de qualquer forma, a composição da rentabilidade dele é CDI vezes... É uma porcentagem do CDI, normalmente 110, 120, alguma coisa assim. Ou CDI mais alguma coisa. Então são essas as três formas que um produto de renda fixa pode se apresentar para você. E se for um fundo de renda fixa? Um fundo de renda fixa, ele pode investir em qualquer um dos três produtos, tá? Então na hora de você pôr isso na sua carteira, lembre-se que ele pode estar em qualquer um dos três produtos, mas como ele pode estar em qualquer um dos três e a referência dele é CDI, eu gosto de comparar ele e colocar ele junto com o CDI, tá bom? E aí dentro do pré-fixado você tem, você começa a ter os produtos, tá? Lembra, se renda fixa você empresta dinheiro, você pode emprestar dinheiro para o governo, no tesouro, para bancos, nos CDBs, para debêntures, para empresas, nas debêntures, e aí LCA, LCI, CRA, CRI, que são empresas do setor do agronegócio e imobiliário que vão pegar dinheiro. Repare que quando você abre a cadeia de atrelados à inflação, você tem exatamente os mesmos produtos, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um dinheiro, a pergunta certa, você fala, eu tenho 15 mil reais e quero investir em renda fixa. Você primeiro define qual renda fixa você quer, se pré-fixada, atrelada à inflação e CDI, e depois você define o produto. Você não vai fazer a pergunta qual é a melhor debênture para eu comprar. Fala, depende qual das três possíveis categorias que você quer. Você entende que a ideia é que você vem do renda fixa para definindo se é pré-atrelado à inflação ou CDI para depois definir o produto. E o mesmo acontece com o CDI. Então repare que todos os produtos da renda fixa existem em todas as categorias, tá? Então quando você pega um CDB, ele é o quê? Depende qual que é o método de pagamento dele. Ele pode ser pré, ele pode ser atrelado à inflação, ele pode ser atrelado ao CDI. E o mesmo vale para todos os produtos, tá? Então a ideia é você vende renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, e aí define o produto, e não escolhe o produto e tenta encaixar ele, porque vai ficar uma coisa meio maluca, tá? Então é assim que você se divide na renda fixa. Já na renda variável, você tem mais tipos de produtos. Você tem as ações, que são os claros exemplos de produtos da renda variável. Lembrando, a renda variável, a característica maior dela é você não consegue definir qual que vai ser o valor do produto no futuro. E a ação é o termo maior sobre isso. A gente tem vídeo sobre cada um desses produtos, mas eu quero que você encaixe eles aqui na sua cabeça.
Então as ações, elas são divididas em ações individuais, ou ETF, ou os fundos de ações, são as formas que você pode acessar as ações, tá? E as ações são todas as ações listadas em bolsas. O ETF, os dois que eu mais uso são BOVA e Small. Não significa que só existem existem trocentos ETFs, tá? Mas esses são os que você vai mais usar. Se a ideia for fundo imobiliário, você pode se expor através de ETFs, tá? E o ETF do fundo imobiliário é o FIX11, ou através de fundos individuais, que são todos os fundos listados em bolsas. Tem mais ou menos o mesmo número de ações, tá? Por isso que eu gosto de usar ETF, porque vai simplificar a sua vida. Os fundos, existem 4 tipos, aqui eu só coloquei 3 porque o quarto tipo é renda fixa, mas existe fundo multimercado, fundo de ações e fundo cambial. Desses a gente só vai usar o cambial, que está em outra categoria, mas eu coloco ele aqui porque eles em geral são renda variável, tá? Então fundo multimercado é aquele fundo que você pode investir em qualquer coisa, o gestor pode investir em qualquer coisa. O de ações, eles predominantemente ações, o cambial predominantemente câmbio e o renda fixa predominantemente renda fixa, tá? Essas são as definições de fundos, mas vocês vão usar poucos fundos na carteira de vocês. Moeda, porque moeda é o fator importante que equilibra a renda variável, que nem a gente viu lá atrás, ela tem correlação negativa. Existem 4 formas principais de você se expor à moeda: através de fundo cambial, através de fundo offshore, através de exchanges ou IVVB11, que é um ETF, tá? Eu explico melhor cada um desses numa outra aula, eu quero que você entenda, encadeie todos esses produtos. As criptomoedas, que aí a gente começa a ir para produtos de renda variável que são extremamente arriscados e são produtos que eu quero que você saiba que exista, mas não é que vai entrar necessariamente no começo da carteira. Então, criptomoeda, existem milhares de criptomoedas, aqui são só alguns exemplos delas. E aí tem as opções, que são produtos para gerar. Eu gosto de usar como seguro, mas não é necessário você ter isso no começo da carteira. Os certificados de operação estruturada, que são os COIs, tá? Que são outra forma, uma combinação de opções com renda fixa e renda variável, que costuma ser oferecido para as pessoas. E startups, que é um outro nível de investimento quando você já tem uma carteira bem maior. E essa os produtos que existem para você investir, tá? A ideia é que você entenda como eles se encadeiam e onde eles se encaixam, para na hora de colocar tudo isso dentro da carteira ficar mais claro. Beleza?